Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Começa agora mais um Porque Sim Não É a Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou a Judite França e hoje estamos só os dois para falar de tantas mulheres adultas que têm relações difíceis com as mães. Porquê é que isso acontece, Eduardo? Olá, boa tarde. Olá, Judite. Porque eu acho que as mães muitas vezes entendem entrar numa rivalidade um pouco razoável com algumas filhas. Fazem, não é para se imporem de uma forma pouco razoável, fazem porque às vezes se colocam muito no papel das filhas, porque querem antecipar um conjunto de aspectos que têm a ver com o comportamento das filhas e que muitas vezes as filhas não percebem e tomam como atitudes intrometidas e portanto, chega-se a um determinado momento em que é razoavelmente vulgar todos nós irmos escutando até nas nossas relações de proximidade este tipo de desabafos, que é quando nós ao fim de um dia nós estamos a discutir, é uma coisa magnífica, porque de facto há ali uma tensão, muitas vezes latente, que faz com que as filhas exijam muito das mães e as mães exijam muito das filhas, e no meio desta exigência toda fica aqui um Deus nos acuda no meio, porque não há como corresponder a tantas expectativas e objetivamente a seguir aquilo que nós temos, é o que nós sabemos. São relações muito episódicas, está-se com a mãe muito de vez em quando, de uma forma muito económica, digamos assim, para tentar não acentuar, ou para tentar não agravar aquilo que de facto são os aspectos cheios destas relações. É um desperdício grave, porque é que diabo, as mães não acertam em tudo, mas também não são essa noda sob a forma de pessoa que às vezes nos desabafos de algumas filhas crescidas parece dar-se a entender que são. Mas há uma relação de competição? Muitas vezes. Quem compete com quem? Uma e outra. Uhum. Uma e outra. As mães, então, quando nasce um bebê, que começam ali a dar trunfos em relação a tudo aquilo que sabem, a experiência que têm, e a pôr uma filha quase sempre em guarda, como se ela não acertasse tanto quanto era suposto. As mães, quando estas filhas começam a saltar da adolescência para a idade adulta, quando começam a tentar imaginar toda uma reformulação do seu estilo, sobretudo de vestuário, penteados, etc., de maneira a alimentarem-se bem, digo eu, da juventude destas filhas, para que de algum modo possam lucrar com isso e possam sentir-se mais bonitas, mais apelativas, mais capazes de receber a atenção de quem gosta delas, mas de facto as mães têm um pouco esta ideia de que sabem muitas coisas mais e sabem, e as filhas acham que as mães muitas vezes estão demasiado atrasadas em relação àquilo que era suposto saberem e, portanto, estão ali alguns degraus abaixo num conjunto de aspectos, na forma como dominam idiomas estrangeiros, na forma como dominam novas tecnologias, na maneira como pensam e de alguma forma agem, e nem sempre estas mudanças todas são aceitas pelas mães, porque é quase como se, no fundo, nessas circunstâncias, o mundo estivesse a fugir-nos debaixo dos pés
e ficassem muito aflitas por não saberem o que é que hão de fazer. Bom, mães e filhas são humanas como tal, têm defeitos, enfrentam dilemas. Qual é a melhor forma de aconselhar um relacionamento assim difícil para levá-lo a bom porto? Eu acho que os mães, de uma vez por todas, têm que perceber que os filhos não crescem exatamente segundo os parâmetros que as mães imaginaram para o seu crescimento. As mães e os pais, no fundo, têm isso muito presente. As mães são muito mais exigentes em relação a isso, nomeadamente em relação aos filhos. Eu percebo que se as mães se casaram precocemente, se às vezes desinvestiram cedo demais no contexto da formação académica, etc., eu consigo perceber que muitas mães fiquem muito contentes com as conquistas de uma filha e depois tenham uma pontinha de inveja, quase como quem diz: caramba, eu também gostava de ter acesso a tudo isto. Às vezes nós não falamos muito destes aspectos, porque temos a ideia que os pais, de vez em quando, não podem ter uma pontinha de inveja em relação às conquistas dos filhos. Podem, têm, é inevitável que tenham. Porque, no fundo, nós só invejamos o que é bom. E às vezes os nossos filhos tiveram todo um crescimento tão almofadado que, de facto, não têm bem a noção daquilo que são os motivos pelos quais nós lhes chamamos a atenção para isto ou para aquilo e reagem de uma forma muito áspera em determinadas circunstâncias. E, portanto, eu acho muito importante que os pais, neste caso as mães, percebam que este tipo de manifestações, às vezes um bocadinho ciumentas, às vezes um bocadinho invejosas, não faz delas más mães. Faz delas pessoas absolutamente sensatas que querem crescer com os desafios e com as conquistas dos próprios filhos. Magnífico. Agora, não podem permanentemente falar disto de uma forma muito embrulhada. E aquilo que me parece é que as mães não são claras nos motivos pelos quais fazem determinadas observações, e as filhas também não, e depois chegamos sempre àqueles slogans: eu já sei que tu gostas mais do teu pai, quando não é isto que está em questão. De facto, um pai, numa circunstância destas, não é tão exigente, não é tão áspero, em algumas circunstâncias, não é tão tenso na maneira como faz este tipo de leituras. O que é que me preocupa? Só para terminar. Mas isso preocupa-me porque, de vez em quando, uma pessoa vai andando aqui canelada para um lado, canelada para o outro, e os nossos pais envelhecem. E quando nós percebemos que eles envelhecem, damos-nos conta que, se calhar, nós dissemos tantas vezes quando era indispensável que gostávamos deles, que os amávamos, que os admirávamos. E que às vezes tínhamos mesmo não ser capazes de fazer aquilo que eles de facto foram capazes de fazer. Às vezes nós somos muito trapalhões e os filhos nisso acham que não vale a pena dizer aquilo que sentem em relação, neste caso, às mães, porque as mães sabem. Não. As mães precisam de legendas nisto tudo, precisam de mimo, porque depois, mesmo que tenham as suas arestas, almofadadas em mimo, as coisas ficam todas diferentes e fica muito mais fácil de conviver umas com as outras. Portanto, relacionamento entre mãe e filha que seja cuidado diariamente, não é? Muito, muito, muito cuidado. Muito cuidado. Porque depois nós vamos acumulando silêncios e sabe o que é este dito. Depois há uma faísca e quando demos conta temos um conjunto de efeitos especiais. Acontece com todos. Eduardo, hoje ficamos por aqui. Voltamos amanhã com mais um tema. Até lá. Escreva-nos para eduardo.observador.pt e ouça-nos em podcast ou no site do Observador. Eduardo, muito obrigada. Um grande abraço e até amanhã. Um abraço para si e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.